aqui. Isso. Boa sorte, Ellen. Já é para estar online. Sim. Já vi teu boa noite aqui. Alguém está com o YouTube aberto para a gente ter certeza? Eu tô. Eu tô. A Ana também entrou. Ana, boa noite, Ana. Então vocês estão conseguindo ver a gente direitinho, ouvir? Deem esse feedback do som e da imagem. Para a gente poder começar daqui a pouquinho. Beleza, Eduardo. Obrigada, Edu. Janisley também. YouTube tá ok, já tá passando ali. Legal. Gente, então, sejam bem-vindos. Esse é mais um teste que a gente está fazendo. A gente espera que tudo funcione hoje, tudo dê certinho. E a gente vai fazer o estudo agora com esse formato de todo mundo na tela aparecendo para que a gente converse, interaja, mate um pouco das saudades. E eu vou colocar, vocês podem ir comentando aqui, que eu estou vendo todos os comentários entrando, o pessoal também está de olho no que vocês estão falando. E quando for alguma questão ou pergunta que é para compartilhar com o grupo, eu consigo colocar para aparecer na nossa tela. Então, por exemplo, eu vou colocar o do Ângelo aqui. Aí aparece ali a pergunta ou a questão. Então, a gente consegue dar destaque para os comentários e fica bem legal. Beleza, tirei aqui. Boa noite, Bruno. Então, a gente espera mais um pouquinho e a gente já começa. Com 8 horas. Pelo Facebook tem 6 assistindo. 6 assistindo? Dá para assistir ali também, Fê? É que eu tô com o celular assistindo pelo YouTube, né? Vai aparecendo ali, 6 assistindo. Que legal. Tá, mas no Face aparece a imagem também? Não, né? No Face aparece assim, ó. Essa aqui é a página do Face. Tá aparecendo também. Mas essa daí é a de ontem, gente. É? Ops. Não tá, desculpe. Ó, o Eduardo disse que tá dando eco. Só um pouquinho aqui, já. Aqui tá tudo desligado. Por causa do fone, eu acho que tá dando eco. Prontinho. Boa noite, Lúcia. Boa noite para todo mundo que está online já. Vamos ver aqui. Tá. Ó, o Eduardo colocou que para si... Não, o Bruno. Quem estiver sem falar, feche o microfone que está dando eco. Boa sugestão. É verdade. Ou usa o microfone. Usa o foninho que também funciona. Só não esquece de habilitar o microfone na hora que vocês quiserem falar, gente. Senão vocês vão ficar falando e não vai sair o som. Então tá bom, a Nelly chegou também. Boa noite. Ana, som e imagem ok, mas a Aline está com eco. Acho que é porque tem vários microfones abertos. Beleza. Ainda tá dando eco? O Eduardo disse que tá ok agora. Então, beleza, gente. Ficou bem silencioso agora. Tô até achando esquisito. Então tá bom, eu acho que dá pra gente começar, né? O que vocês acham? Esperamos mais um pouco, a gente já começa. Ângelo, Felipe, Carla, começamos? Pode falar um pouquinho sei lá, enrolar um pouquinho, dar os 5 minutos e segue em frente.
Gente, então eu vou abrir o nosso estudo, o segundo estudo online. O primeiro foi do Felipe. Ele conseguiu achar a plataforma do Hangouts para a gente fazer nosso primeiro estudo. Foi super legal, só que o problema é que só cabem 10 pessoas dentro da sala. Então, contando com os coordenadores mais os participantes, a gente conseguiu estar em 10, mas já foi um estudo bem proveitoso. E a gente passou a última semana agora numa corrida, né? E pesquisando e vendo formas da gente conseguir continuar conectados, continuar juntos nesse período que cada um está na sua casa. E a gente conseguiu achar essa ferramenta que estamos usando para transmitir para vocês. Então, deem os feedbacks. Se der qualquer problema técnico, vocês também vão avisando, porque tudo isso é bem importante para a gente conseguir modular os próximos estudos que a gente vai fazer por aqui. Então, todo feedback é muito, muito bem-vindo, tá? Não deixem eu falando sozinha aqui, pelo amor de Deus. Já é esquisito o suficiente estar dentro da cozinha transmitindo o estudo, mas a gente vai se acostumando, vai dando tudo certo. Eu conto com a cooperação de vocês. Peço para que vocês mandem aquilo que vocês estiverem pensando, as contribuições que vocês fariam na sala de aula, para que vocês mandem aqui no chat, todo mundo vai estar lendo, e que a gente consiga, assim, à medida do possível, estar tão próximo como se a gente estivesse lá no nosso querido Safe, que no momento a gente não consegue entrar, mas a gente consegue acessar com os nossos corações, né? Basta que 1 ou 2 ou mais estejam reunidos, e aqui a gente já está em 15 pessoas, 16 agora, então acho que vai dar tudo certo. Quero convidar algum de vocês para fazer a prece, Ângelo, Felipe ou Carla, e aí a gente pode se concentrar para esse momento e a gente conversa a respeito de algumas coisas que a gente pensou para abrir o estudo, contando bastante com a interação de vocês aqui, porque é a partir disso sempre que a gente modela as nossas aulas da melhor maneira, para as nossas necessidades e para as de vocês também. Então, quem que vai fazer a prece hoje para a gente? Posso fazer. Beleza. Então, vamos lá. Pai amado, querido Mestre Jesus, que as tuas bênçãos, Senhor, se derramem sobre o nosso planeta, sobre a população atemorizada, que nos leva ao isolamento social, ao temor, mas que ainda assim, confiantes na tua mensagem, confiantes na mensagem do Evangelho, confiantes na providência divina, seguimos com esperança e com a segurança que a doutrina espírita nos dá para o enfrentamento das calamidades e das provações coletivas. Abençoa, Senhor, o nosso estudo, em especial a Aline, que tanto se dedicou não apenas à preparação do estudo, mas também à disponibilização dessa ferramenta tecnológica que permite a nossa união em pensamento e em propósito na noite de hoje. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, que sigamos sempre com confiança no Teu comando, no destino desse planeta. Que assim seja. Obrigada, Ângelo. Peço desculpas que os meus cachorros começaram a latir aqui, não sei se deu para escutar, mas se atrapalhou, perdão. É uma das questões da gente fazer as coisas daqui de casa, né? Então, a gente pensou para iniciar esse estudo e para a gente começar a pensar na nossa situação atual, não só enquanto sociedade, mas principalmente no que está se passando dentro da gente, né? Num momento delicado como esse, a gente pensou em perguntar para vocês
como que vocês têm lidado com todas essas notícias que estão chegando até nós, com o fato da gente precisar ficar dentro de casa nesse momento. A gente sabe que tem algumas pessoas que continuam trabalhando, outras que já estão fazendo a quarentena, mas o clima geral é um clima de bastante insegurança, né? E a gente tem ferramentas ao nosso dispor, a gente tem mecanismos que fazem com que a gente consiga prosseguir, mesmo diante de perspectivas difíceis, né? Que a gente está se deparando todos os dias. E eu convido vocês, primeiramente os meus amigos aqui, a compartilhar o que tem inspirado vocês nos últimos dias, a enxergar as coisas com mais otimismo. Então, por favor, se manifestem enquanto o pessoal vai se aquecendo ali, aquecendo os dedinhos, que eu também quero escutar, aliás, ler, né, a opinião de vocês que estão aí assistindo a gente. Eu estava assistindo o jornal agora e vi que a TFPR está produzindo álcool em gel e vai doar para os hospitais, está pedindo doações. Eu vejo uma série de empresas fazendo doações, um mundo mobilizado, né, para que se passe logo essa fase mais turbulenta, né? Então, eu vejo assim, com o que a nossa mente está sintonizada, né? Está sintonizada com a polêmica, com as complicações, com a turbulência, ou está sintonizada com o bem, né? Porque onde quer que nós estejamos, nós vamos enxergar aquilo que a nossa mente está sintonizada, né? E eu estou me policiando, estou orando, estou vigiando para enxergar as coisas boas. E elas estão aí, estão aparecendo, né? No site Notícia Boa está aparecendo cada coisa interessante, os vizinhos se mobilizando, né, para ajudar os idosos que não podem sair de casa. Enfim, para resumir, né, é uma série de atividades que o bem está... onde o bem está aparecendo, né, e isso é muito inspirador para a gente, né. Essa própria live aqui que está acontecendo, né, é uma inspiração não só para nossa casa espírita, mas para outras casas espíritas, para outras atividades espíritas, né? Então, eu vejo tudo isso com muito bons olhos, pois, como diria Chico, né, tudo passa, e essa fase turbulenta vai passar sem dúvida alguma. Com certeza. Carla, Ângelo. E complementando a questão do Felipe, né, a solidariedade aqui dos vizinhos, né, no nosso condomínio, né, compras para idosos, médicos, né, se disponibilizando caso queiram alguma orientação, tem algum problema, né? E realmente é muito esquisito, né? Eu estou fazendo, a partir de amanhã, eu estou em casa, né, até hoje, estava trabalhando no centro, né, a Receita Federal, onde eu trabalho, né, reduziu bastante a atividade e é muito esquisito, né, ver a cidade vazia, né? Agora, muitos na ansiedade, né? Muitos no nervosismo, entrando na pilha, né? Das notícias, enfim. Mas lembrar, gente, são as prevenções, os cuidados, isolamento social, confiança, né? Nessas medidas, nos cuidados e seguir adiante. Temos que tocar a vida, é uma fase de recolhimento, uma fase, como disse aí, né, o Divaldo, enfim, outros, né, momento para a família, momento de união, momento de solidariedade, momento de desacelerar a sociedade que a gente tanto reclama, né, que é louca, que não para. Pois é, parou. Aí, será que a gente tem o que fazer agora? Tem. Bem Vamos isso. aproveitar. É isso. Confiança. Obrigada. Obrigada, Ângelo e Felipe. Carla? Vou falar também. Estão ouvindo? Tá bom o som? Tá bem bom. Porque a gente está compartilhando um fone aqui. O que eu acho que de tudo que a gente viveu até agora, o que mais me impactou, hoje a gente teve uma reunião de equipe à distância, né? Igual nós estamos fazendo aqui. E a gente fez a mesma pergunta para a equipe, como é que eles estavam, o que eles estavam sentindo desse momento. E o que eu achei assim que, né, ela falou até quase chorando, né, uma das educadoras disse
que é esse momento em família, porque a família dela estava um pouco segregada, né? O pai trabalhando em São Paulo, ela aqui em Curitiba, com a mãe que ia para lá, ia para cá, e o irmão que trabalhava muito, então eles quase não se viam. E aí ela estava vendo esse momento como um momento bem especial, assim, de um reencontro desses familiares aí, que agora estão sendo obrigados a estarem juntos, né? Muito bom, gente. Muito, muito tocantes mesmo essas reflexões, tudo isso que a gente tem colhido do nosso externo, né? E fora tudo aquilo que se passa dentro da gente, a forma como a gente está processando tudo isso. Eu quero colocar aqui, tinha colocado a da Stephanie, depois vou pôr a contribuição do Bruno também. Quem não falou, por favor, e gostaria de se manifestar. E se você não pensou em nada para falar nesse momento, o que está te inspirando, a gente aconselha que você passe a enxergar esse momento com outros olhos, né? Com um filtro diferente. Porque como a gente viu na nossa oração, no nosso último encontro, que foi a Flávia que fez, quando a gente conseguiu fazer o evangelho no nosso estudo, ela mencionou a frase em tudo dai graças, né? E tudo que acontece na nossa vida a gente vai conseguir tirar um proveito, desde que a gente consiga ter aquele olhar especial para tudo que está acontecendo. Então eu vou colocar aqui o comentário da Esté. Muitas boas notícias, momento de solidariedade ímpares, é verdade. A gente tem visto isso acontecer desde as menores coisas até as coisas mais de maior vulto, né? Desde alguém que se candidata a fazer compra para um vizinho idoso, até, como o Ângelo tinha comentado, ontem o Ângelo também mandou no nosso grupo um apanhado de notícias da CNN, e no meio tinha uma que eu falei assim, gente, que coisa mais bonita. Uma senhora de 78 anos está fazendo a quarentena sozinha em casa e mora sozinha, né? E os vizinhos da frente dela têm um casal de filhos, 2 crianças, que resolveram fazer um concerto no violoncelo, se eu não me engano, para essa senhora. Então, ela assistindo da varanda dela e eles tocando da varanda deles, para conseguir trazer um pouco de alegria, né? Para uma pessoa que está passando por esse momento sozinha. Assim como tantas outras, né? E é sempre nessas pessoas que eu estou pensando bastante nesses dias, que nossos pensamentos e orações também se voltem a quem mora sozinho e está passando por isso sozinho, assim, sem ninguém por perto, né? Porque no meio de tanta informação, no meio de tanta coisa que acontece na nossa vida, no meio de tantas conquistas que a gente coloca no nosso horizonte, no fim do dia a gente percebe que quando a gente não pode sair de casa, aquilo que mais vai fazer falta são as pessoas, né? São os lugares que a gente frequenta por causa das pessoas. Não necessariamente porque eu gostava de ir naquele lugar, mas o que me atraía naquilo? Eram as pessoas que estavam lá, né? Então a gente vai percebendo a importância do outro durante esse processo. Para mim foi uma das grandes fichas que caiu durante essa semana. O Bruno também colocou um comentário bem legal. Vamos ler aqui juntos. Eu tenho visto a quantidade de notícias suficiente sem me sobrecarregar. Também estou tentando lidar com os problemas conforme chegam, sem adiantar o futuro para não gerar ansiedade. E muita oração. Bruno, eu acho que esse é o mantra da pessoa que vai se manter mais saudável aí durante essa quarentena, porque se a gente já está com tanta coisa para pensar, né, na nossa própria saúde, no nosso estado mental, das pessoas que convivem com a gente, das pessoas que a gente ama e que estão longe da gente, e a gente não consegue visitar, porque, enfim, está no grupo de risco, a gente não pode ir até elas, que se a gente fica antecipando problemas, eles se materializam mesmo, né? Porque, como o Felipe bem colocou, aonde está o nosso pensamento é que vai estar se materializando o nosso futuro muito próximo, né? Porque a gente começa a vibrar naquela sintonia até que aquilo de fato acontece. Então, muito bom. Aqui eu diria que a sua contribuição é o tutorial da pessoa saudável durante a quarentena. Vamos ver os próximos. Carol. Opa, me perdi aqui. Teve bastante gente que comentou, que legal. Carol. Estou um pouco mais tranquila em alguns momentos. Ainda tenho muita ansiedade, de tristeza e de medo. Gente, a Carol é minha amiga. E ela pediu para fazer parte da live, né? Então, entre outros convidados, a gente também tem ela aqui com a gente.
Mas que bom, Carol. A gente tem conversado bastante esses dias e a gente nunca, acho que, fez tantas reflexões como as que a gente está fazendo agora. Tem sido bem proveitoso. Vamos ver aqui. A Lúcia. O Espiritismo nos proporciona isto, ver o lado positivo, resignação está em pauta. É bem isso mesmo, Lúcia. Graças a Deus a gente tem esse contato tão grande com a doutrina, né? Eu acho que a maioria de nós que fazemos parte desse grupo, todos estamos engajados em alguma atividade da casa ou em alguma atividade que vai além da nossa atividade profissional e que agrega muito para a gente como pessoa, né? E também aqueles que a sua própria atividade profissional já agrega bastante. Então, realmente é um privilégio no momento desse a gente poder contar com esse tesouro, né? Porque é um tesouro, é uma reserva de algo que a gente investiu tempo, investiu esforço e que agora a gente consegue colher esses resultados. Muito bom. O Edu, em contato com familiares e amigos pelo WhatsApp, também fora do país, momentos de solidariedade, compartilhamento de dicas, saúde mental com ocupações positivas. Muito bom, Edu. Eu tenho visto bastante gente assim que fazia muito tempo que eu não conversava e não via também, e quando me veio a questão de que por algum tempo eu não vou encontrar essas pessoas, me deu uma saudade instantânea de todo mundo. Então essa semana eu também fiz muito disso. Também falei bastante por vídeo, mandei mensagem, fiz o possível. Tem bastante gente falando a respeito dessas ocupações, né? Porque agora é um momento em que tem bastante gente colocando tutoriais na internet do que fazer durante a quarentena, né? Assista tantos filmes, assista maratone tais séries, leia tais livros. E, de novo, a gente precisa prestar atenção em todas essas informações que são de fora, porque é claramente um sinal que Deus não está mandando para uma pessoa, ele está mandando para o mundo inteiro, de que, ei, stop, né? Peraí, dá uma olhada para você primeiro, antes de você querer buscar qualquer coisa fora. Então, tem muita gente que está colocando muitos conteúdos na internet, porque, enfim, gostaria de se aproveitar desse momento para dar algum destaque para sua empresa ou qualquer coisa do tipo, e a gente percebe isso, que isso vai gerando em nós essa corrida, mas dentro de casa, né? Num momento que isso claramente não é para estar acontecendo. Então, eu adorei que as ocupações sejam positivas e que não sejam apenas ocupações, para a gente não se sentir entediado. E se a gente se sentir entediado, que a gente pare e reflita, né? Por quê? Estou entediado por quê? Com o quê? Muito legal. Alguém gostaria de comentar sobre os comentários anteriores ou posso prosseguir? Pode ir? Jane Slay? A Jane. Cadê? Ai, gente. Achei. Esses dias têm sido de reflexão, de aconchego junto à família. Momentos de repensar, planejar e agradecer tudo o que temos. Importante é mantermos a vibração no bem e a confiança em Deus. Muito bom, Jane. Da sua frase, o que eu penso assim é que a família ela tem muitas vezes ficado tanto em segundo plano nas nossas vidas, né? Que mesmo quando a gente está dentro de casa, junto com os nossos familiares, a gente age como se a gente não estivesse junto, né? A gente se isola, coloca outras prioridades na frente, que a gente precisa terminar um trabalho, ou que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que fazer aquilo, ou simplesmente a gente fica distraído na rede social. E com isso vão passando as nossas oportunidades de convívio, e que agora elas vão acontecer, né? Porque a gente só tem essa alternativa nesse momento. Ângelo colocou aqui também, importante compartilhar as nossas angústias. Carol, isso nos ajuda bastante, nos reconforta e mostra que não estamos sozinhos. Exatamente, acho que nesse momento uma coisa que ajuda muito é a percepção de que todo mundo está no mesmo barco, né? Por mais que tenham pessoas que aparentem estar um pouco melhor e outras estão um pouco mais abatidas, mas as angústias e os pensamentos, eles são muito semelhantes em todos nós, porque provavelmente ninguém que está encarnado agora viveu uma situação parecida com essa antes, né? Então é uma novidade para todo mundo. Dorenides, é uma oportunidade de desacelerar e olhar para dentro.
analisar como lidamos com nossa própria companhia. Muito bom, adorei isso. Com a nossa própria presença. Exatamente, Dori. Ângelo, fundamental neste momento. Bom, o Ângelo foi respondendo o pessoal. A Solange, tenho constantemente falado por vídeo com a minha filha, genro e neto, muito bom. Lúcia, unindo os nossos corações, estamos todos no mesmo barco. Ó, que legal vocês todos falando de barco, porque é exatamente a alegoria que a gente vai tratar logo no início do estudo. É o nosso planeta, em primeiro lugar a parte emocional, espiritual e, consequentemente, a parte material. Beleza, eu vou correr um pouquinho mais aqui para a gente poder entrar. Então, não vou ficar fazendo tantos adendos depois do comentário de vocês. Dorenides, para mim, pessoalmente, também uma oportunidade de aprender a usar os recursos tecnológicos, que se não fosse por isso, jamais utilizaria. Ah, todo mundo levanta a mão, porque está todo mundo no mesmo barco, literalmente. A gente aprendeu na última semana, eu acho que eu aprendi mais do que nos últimos 10 anos, que eu já tinha mexido nisso aqui, não fazia nem ideia de como fazer uma live, teleconferência, nada disso. Edson, percebi mais a presença de amigos do SEIC, sou muito grato, fiz uma introspecção muito profunda, foi assustador no início, mas com a ajuda encontrei as meditações apropriadas. Edson, é bem isso. Nossa, ontem eu estava pensando sobre isso mesmo, que a gente vai se deparar com o que é feio lá fora, né? Então, notícias, as atitudes das pessoas mesmo, que chocam a gente fazendo estoque do famigerado papel higiênico, que, né, já virou até piada, porque o que a pessoa vai fazer com isso no meio da quarentena a gente não sabe, mas enfim. Até aquilo que é feio dentro de nós também, né? E a gente começa a ter algumas reações que a gente não imaginava que a gente teria, mas que só no momento desse para a gente enxergar que elas existem, essas fraquezas existem, e para a gente poder acolher elas da melhor forma possível. Então, e além de tudo isso que você comentou, também estou fazendo mais meditação do que nunca, sou parceira, e a questão dos amigos do Seik foi muito legal, porque eu estou conversando mais com o pessoal do Seik do que provavelmente eu conversei no ano passado inteiro. Não só com os meus amigos que estão aqui coordenando o estudo junto comigo, mas também com todo mundo, porque todo mundo está se ajudando, todo mundo tentando entender como é que vai fazer para a gente permanecer unido, né, durante esse período. Então, realmente, mais do que nunca, eu percebi a relevância, a importância de toda essa comunidade que está à nossa volta, assim, que é o SEIC, né? E que não precisa estar no SEIC para estar lá, né? Isso daqui já faz o papel muito bem. A Diva, aqui, Stephanie. Me chamou a atenção no texto A Flores do Caminho, essa passagem sobre Jesus. Reúne a malta dos aflitos e os agasalha ao próprio peito. Agora acredito que estamos assim sendo reconfortados. Exatamente, Esté. E isso a Amélia fala logo depois de uma citação que ela faz, dizendo que como que ocorriam, como que as pessoas conseguiam atrair as outras para perto de si antes de Jesus. Então, como que eu tinha pessoas perto de mim, vamos dizer assim. E era através da dominação, né? Subjugação, era através daquela imposição de um superior para um inferior, que inclusive é o que eles achavam que ia acontecer quando o Messias viesse, né? Por isso que todo mundo ficou tão desenganado com Jesus. E aí Jesus vem e mostra que não, para você ter as pessoas perto de você, é isso que você precisa fazer, né? Reunir as pessoas, agasalhar, reconfortar, amparar. E é o movimento que a sociedade está fazendo agora, né? Tem o lado que está preocupado com si mesmo e tudo mais? Tem. Mas eu nunca vi na minha vida tantos movimentos como os que têm acontecido agora, né? De compartilhar o negócio do amigo para poder ajudar, enfim, todos aqueles exemplos que a gente citou no início do nosso estudo agora. A Mari. Nunca imaginei que a tecnologia que tanto nos afastou está nos unindo novamente. Até nisso um aprendizado. Exatamente, Mari. Nossa, também foi algo que eu pensei. Eu falei, nossa, isso daqui antes era usado de uma forma tão leviana, né? A internet, as redes sociais, mas agora está sendo usado para um propósito tão bom. Adorei seu comentário.
Meus amigos, Felipe, Ângela e Carla, vocês querem acrescentar alguma coisa dessa primeira rodada que o pessoal colocou? Eu sempre achei a nossa turma participativa, mas parece que pelo chat está mais participativa ainda. Não sei se, né? É um outro efeito bom da tecnologia, né? Com certeza. Inclusive, eu estava com medo, né? Eu falei, nossa, será que o pessoal vai ficar escrevendo? Vocês arrasam, gente, sério. Vocês são muito especiais. Carla e Ângelo, gostariam de complementar o que o pessoal falou? Carla? Quer acrescentar alguma coisa? Não? Então tá bom. Não, acho que tá tudo certo. Tem vários comentários ótimos aí. Acho que a gente pode prosseguir. Então tá bom. Vamos lá. A Diva disse, problemas aqui. O YouTube disse que o comentário era muito longo. Ai, Diva. Então, manda uma parte dele primeiro e depois você manda o resto, porque tem um limite de caracteres mesmo no comentário. É uma pena. E a Dani colocou, a palestra que o Alberto Almeida deu no domingo sobre a pandemia foi muito lúcida e esperançosa. Gente, essa é outra informação. A gente está tendo, se vocês se inscreverem aqui no YouTube, no canal da FEB, da FEP, da Mansão do Caminho, do Jardim das Oliveiras, que é do Alberto Almeida, não sei nem se foi por lá que ele transmitiu, mas todos os dias a gente está tendo lives que tem esse propósito de fazer com que a gente se una em uma vibração melhor, né? Porque a gente sabe que a saúde, ela começa dentro da gente e as nossas vibrações começam no nosso pensamento. Então, todo esse movimento que o Espiritismo tem feito para a gente conseguir se curar, não só prevenir que a gente pegue o coronavírus, mas que a gente também se cure das mazelas que a gente já carrega. Tem sido muito bonito e vale a pena vocês buscarem, vocês se inscreverem, né? Vou dar uma de blogueira, mas se inscrevam mesmo, porque todos os dias está sendo colocado um conteúdo muito legal nesses canais. Vamos ver. Dani Ribas, que legal, Dani, que você está acompanhando a gente. Saudade de todos vocês. Está se batendo um pouco com a tecnologia, você e todo mundo, tá? Mas adorando estar com vocês. Que bom. Gente, então, agora finalizando nossa primeira rodada de comentários, eu vou iniciar o nosso estudo. E, a princípio, eu tinha programado fazer uma revisão de algumas coisas que a gente já tinha visto no nosso primeiro estudo, que era o Caracteres da Revelação Espírita, se eu não me engano foi esse o título do estudo. E aí, como alguns materiais, alguns textos, eles eram iguais nesse nosso estudo de agora, eu iria simplesmente revisar eles para que a gente pudesse entrar nos textos da Amélia depois, porque acho que todo mundo está com saudade dos textos da Amélia, principalmente em momentos como agora, que a gente precisa se sentir reconfortado, né? Então, o que eu vou fazer? Como a gente ficou algum tempo que foi muito legal, eu amei a gente ter passado esse tempo conversando e principalmente graças a vocês que contribuíram, né, com os comentários, eu vou passar bem rapidamente por essa parte aí que já trata daquilo que a gente falou, vou só ressaltar os pontos principais para a gente já entrar no texto da Amélia. Beleza? Então, vamos lá. Se der qualquer problema, vocês vão colocando nos comentários e vou pedir para o Felipe, Ângela e Carla para me avisarem, porque agora a minha tela vai ficar ocupada com o PowerPoint, então eu não vou conseguir ver o que o pessoal for comentando aqui, tá? Então, se der qualquer problema ou alguém falar alguma coisa, vocês falem. Vamos lá, espero que funcione aqui, deu certo. Gente, então, qualquer coisa o pessoal me avisa. O tema nosso de hoje é Jesus e o Espiritismo. E eu escolhi essa imagem para a gente começar as nossas reflexões de hoje. Não sei se vocês repararam, mas também é a imagem que está na capa do nosso grupo no Facebook, também é a imagem que ilustrava a capinha da nossa live hoje. E ela não foi escolhida por acaso, né? Foi uma passagem que ano passado a gente já estudou, que é quando Jesus anda sobre as águas, né? E
eu acho que ela nunca foi tão significativa como agora. Obviamente, a cada fase que a gente vai passando, as passagens de Jesus, elas vão se ressignificando e elas vão ganhando um colorido novo de acordo com as experiências que a gente vai tendo, e aí a gente consegue ter uma leitura diferente delas que acrescenta na nossa vida de uma outra maneira, né? Mas essa, para mim, está ilustrando muito a situação atual. Então, vamos relembrar juntos do que se trata essa imagem, essa ocasião, em que Jesus estava reunido com seus apóstolos, depois de um dia bastante cansativo, de curas. Se eu não me engano, também tinha acontecido uma multiplicação dos pães e dos peixes nesse dia. E eles precisavam seguir viagem pelo lago de Genezaré. E aí Jesus pede para que os apóstolos vão na frente, né, na barca, e ele seguiria depois. Os apóstolos entram no barco e começam a tocar a viagem. E Jesus vai, ele, se eu não me engano, ele vai até o monte fazer as suas preces e tudo mais, como era de costume. E logo depois ele segue os apóstolos andando sobre as águas, né? Então, a imagem que os discípulos veem no meio da tormenta, começa a dar aquele temporal e todo mundo começa a ficar muito desesperado. Meu Deus do céu, eu vou morrer, o que vai acontecer? Por que a gente está nesse barco agora? Né? A gente não tem uma coisa tão gráfica, assim, uma descrição tão gráfica na Bíblia, mas a gente pode se colocar no lugar e imaginar o que eles passavam, né? E aí, eles avistam um vulto andando em cima das águas. A primeira reação foi achar que era uma assombração, que era um fantasma, né? E ficaram apavorados. Mas daí eles olharam de novo e falaram, nossa, é Jesus que está andando em cima das águas, como assim? Né? Como assim? Então, Pedro, que já tinha um pouco mais de noção de quem Jesus era e do que se tratava o seu trabalho, ele se levanta no barco e diz, se você for mesmo Cristo, que eu possa caminhar sobre as águas e ir ao seu encontro. E aí Jesus diz, venha. E diante daquele mar super tormentoso, das ondas, da tempestade que estava acontecendo, Pedro consegue se levantar e caminhar até Jesus, né? Ele vai caminhando, até que uma tormenta mais forte passa, ele sente medo, ele duvida, e aí ele cai no mar, né? Ele cai naquele caos. E depois Jesus vai até ele, puxa ele de dentro do mar e fala, homem de pouca fé, por que você duvidou, né? E essa é a imagem que nós temos da nossa sociedade hoje, de nós mesmos, né? Essa é a imagem que nós temos de nós mesmos. Porque diante de uma tempestade, que é o que está acontecendo agora, muitas vezes a gente ainda não tem ideia de quem é Jesus e do que o caminho dele significa nas nossas vidas, né? A gente fala sobre ele, a gente lê sobre ele, a gente estuda a sua vida, mas é em momentos como esse que a gente precisa se desafiar a andar por cima da água sem cair, que a gente percebe que, poxa, eu sei quem é o Cristo, assim como Pedro já sabia, né? Pedro sabia quem era o Cristo, mas no momento que o medo tomou conta dele, ele caiu de novo naquela turba. E esse é exatamente o nosso momento agora. A gente tem ideia de quem é o Cristo, muitos de nós sabemos, nós queremos andar por cima da água para a gente conseguir se colocar acima da situação e não se afogar no meio de tanto caos, tanta desinformação que a gente está tendo hoje, tanto pessimismo, né? O exacerbamento dos nossos defeitos, muitas vezes eles vêm à tona em momentos como esse. E a gente não quer estar ali, né? A gente quer estar aqui em cima, conseguindo andar por cima de tudo isso. E em muitos momentos a gente consegue, né? A gente consegue ter essa lucidez, consegue olhar a situação de cima, mas no momento que vem uma dúvida maior, a gente ainda sucumbe. Então eu trouxe para a gente ilustrar e para a gente se dar conta de em que pé nós estamos, né? Eu acho que as aflições, elas atingiram a todos nesse momento, não teve nenhuma pessoa que ficou tranquila, sabendo que teria que ficar em isolamento, né? Muitas pessoas incertas com seus trabalhos, tem gente que tem empresa e também está muito ansioso para saber o que o futuro reserva, né? Mas tudo isso está no mar das nossas incertezas, no mar
desse sofrimento que está acontecendo agora, que é justamente no lugar que Jesus não está convidando a gente a estar. Ele convida a gente para estar acima disso, né? Para que a gente consiga perceber que nós somos muito mais do que esse momento, que a nossa vida não se resume a esse tempo que a gente vai ficar enclausurado e nem as consequências que vão acontecer depois que esse momento passar, né? Eu vejo muita gente falando, porque vai ser um caos depois que a quarentena passar. Quem disse? Ainda não passou, ainda não aconteceu, né? Lembrando o comentário que o Bruno fez ali, não vamos nos preocupar com o que ainda vai acontecer. Vamos nos preocupar de a gente participar desse movimento agora acima desse mar revolto, né? Para que a gente consiga, assim como Jesus fez com Pedro, de repente puxar um amigo que está caído ali dentro e poder oferecer um alento, né? Então, com essa imagem, com essa inspiração, eu abro os nossos estudos oficialmente, com os slides agora. Quero perguntar para vocês se está tudo bem? Tudo certo aí? Felipe, Ângelo, me deem um feedback que eu não estou vendo nada aqui. Tá ótimo. Tudo certo, tá ótimo. Tudo certo aqui. Beleza, como fica tudo silencioso, não dá para saber se tá dando certo ou não. Estamos interagindo aqui no chat. Maravilha, que bom, que bom. Então vamos lá, vamos continuar. Jesus e o Espiritismo. Lembrando que agora a gente vai fazer algumas pinceladas de temas que a gente já viu nos estudos passados, né? Então, uma das questões que aparece na nossa Gênese e também no Evangelho, quando a gente vai falar a respeito da necessidade do Espiritismo, é que se ele está de acordo com tudo aquilo que Jesus trouxe, por que a gente precisa de mais uma revelação, né? Se Jesus já trouxe todas as verdades, na verdade não todas, mas se tudo que Jesus trouxe é verdade, por que a gente precisa do Espiritismo? E aí a gente encontra essa informação de que o Espiritismo ele vem para regular essas relações entre o mundo visível e o mundo invisível, né? Mostrando que tudo tá tudo certo, não tem nada de miraculoso, não tem nada de sobrenatural, tudo funciona de acordo com as leis de Deus, né? Mostrando o Evangelho do Cristo como algo a ser vivenciado. Então, não é simplesmente como a gente já viu acontecer na nossa história, o Evangelho do Cristo sendo usado para manipulação ou para conseguir algo do seu interesse próprio, né? Como as religiões já usaram no passado e muitas ainda usam no presente. E a gente tem que se policiar para que a gente também não use o Evangelho de forma errada. O Evangelho, ele é um guia seguro para o caminho, né? O caminho de Jesus que nos leva até a perfeição, que nos leva até Deus. Então, ele, acima de tudo, é um manual prático. Ele não é um manual para a gente ficar teorizando muito em cima dele. É para a gente aprender com ele e agir com base nele, né? E, por fim, vem a necessidade do Consolador também é para garantir que haja essa alteração de costumes, de crenças, de estruturas sociais, que é a grande proposta do Evangelho e que é a maior dificuldade que a gente encontrou na sociedade desde que Jesus apareceu, que é, de fato, fazer essa modificação estrutural e social, né? Quando ele coloca para os judeus da época todas essas alterações, todas essas modificações, que o próximo era o nosso irmão, que Deus não privilegia um povo, né? Ele é pai de todos. Todas essas informações chocam as pessoas que não conseguem abandonar e se desapegar dos seus paradigmas para poder vivenciar aquilo que é real mesmo, né? Que é o que Jesus nos traz. E a gente pode fazer tranquilamente um paralelo com a nossa atualidade, né? O que é que aqui a gente é tão apegado que a gente não consegue ainda provocar essa alteração de costumes, de crenças, de estruturas sociais. E que precisa vir uma situação como a gente está vivendo agora para dar um empurrão na gente, né? Porque, claramente, quando a gente olha a literatura espírita, quando a gente olha as obras de Kardec, codificadas por Kardec, a gente encontra que essas grandes calamidades, que as doenças que atingem a população no geral, elas são para fazer a gente dar um passo maior em um tempo menor, né? Então, novamente, a gente volta àquela frase, em tudo dai graças, né? Porque se não fosse isso acontecendo agora, quem sabe
quanto tempo a gente não levaria para conseguir alcançar os tesouros que a gente vai recolher durante esse período, encasuladinhos, né? Continuando. Também temos a questão 113 do Livro dos Espíritos, que fala sobre espíritos de primeira classe, aonde se encaixa Jesus, né? Então, eles percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tem o grau de perfeição possível, né? Não absoluto, porque absoluto só Deus. Não passam mais por provas e expiações e também não reencarnam mais em corpos perecíveis. E são espíritos felizes, mas não com aquela felicidade monótona, né? Eles são mensageiros de Deus. Então, é a classe que mais trabalha aí quando a gente olha para o plano espiritual, né? Se a gente acha que a gente está fazendo algum trabalho agora, é porque a gente não sabe o que esses nossos irmãos estão fazendo nesse mesmo momento para auxiliar a gente em toda essa situação. Continuando, também temos a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem que é Jesus, né? E também, outra informação que os espíritos colocam é que Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, seria assim, realmente é o nosso farol, né? É onde a gente conseguiria chegar e vai chegar, porque a única certeza que a gente tem é essa, de que a lei é de evolução constante e de que nós estamos destinados à perfeição, né? E quando a gente lembra da frase de Jesus, de que a gente conseguiria fazer tudo isso e muito mais, é porque esse é o nosso destino, né? Essas são as potencialidades que estão adormecidas dentro de nós. E muitas estão despertando, outras estão bem adormecidinhas ainda, mas que a gente vai trabalhando com o tempo. Essa parte aqui seria aquela que a gente faria um apanhado de conteúdos que a gente já viu no estudo anterior, mas eu vou passar bem rapidamente, porque são 15 para as 9 já. E deixa eu ver, o que for mais interessante eu vou ressaltar para nós aqui. Mas acho que dessa parte nós podemos passar. Essa questão é bem interessante a gente reforçar, de que o espiritismo surge quando os homens dispõem de maturidade para compreendê-lo. E essa frase é da Gênese, e ali depois é explicado o porquê que isso aconteceu da forma como aconteceu. Que se Jesus tivesse revelado todas essas verdades que vieram com o Consolador, né, através do Espiritismo, naquela época, ao invés de ter causado essa facilidade, esse avanço na sociedade, as pessoas teriam ficado mais confusas ainda e a evolução teria sido ainda mais demorada. Então, foi necessário esse período de amadurecimento da sociedade, de compreensão das coisas, desenvolvimento da ciência também, para que a gente pudesse, então, receber o nosso Consolador, né? Que as coisas não eram mais sobrenaturais, mas intranaturais. É a chave por meio da qual tudo se explica com facilidade. Vamos ver. Acho que seria isso, gente. O restante era se a gente tivesse mais tempo para comentar. Mas como, graças a Deus, vocês participaram bastante, estou muito feliz com isso, a gente pode passar mais rápido dessa parte de revisão para a gente entrar nos textos da Amélia Rodrigues, né? Eu acho que não só eu estava com saudade disso, tenho certeza que mais gente estava sentindo falta da nossa querida Amélia nos nossos estudos. Então, o primeiro texto que eu trouxe é esse da autenticidade histórica do Evangelho, do livro A Flores no Caminho, né? Um título mais do que sugestivo para a gente nesse momento. E algumas questões que eu trouxe que me chamaram mais atenção são justamente que vão ser muito úteis para a gente refletir agora, pensando nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, a Amélia traz para nós que as parábolas eram um espelho da vida daquela época. Era uma análise sensível de quais eram as prioridades das pessoas, as suas ocupações, o que elas consideravam como tesouros, né? E que Jesus, com isso, ele visava mostrar, através das parábolas, que a vida acontece além dessas barreiras, né?
Então, eu uso isso como uma alegoria para eu falar de outra coisa que não está no nível disso que eu estou falando, né? Por isso que Jesus fala que o reino dos céus é como um homem que saiu a semear, o reino dos céus é comparado, enfim, todas as comparações que ele fez ao longo do período que ele nos presenteou com todo esse exemplo dele e todas essas histórias e parábolas, né? E quando a gente para pensar nisso, de que a forma como Jesus se comunicava com as pessoas era através das suas prioridades, das suas ocupações, né? Eu refleti pensando que muito pouco mudou desde essa época, né? Aonde a gente coloca o nosso coração hoje. Eu tenho percebido assim que grande parte da aflição das pessoas não é necessariamente por conta das pessoas que ela não vai ver ou por conta do medo de pegar o vírus, né? É por conta de sentir que vai ser prejudicada materialmente, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente entende que muito da nossa bagagem é muito antiga e que a gente precisa atualizar esses referenciais que a gente traz para a nossa vida, né? A gente vê, assim, que tem empresas tomando medidas absurdas agora, que não vão dispensar os funcionários em regiões que já estão super contaminadas, que minimizam o problema. Mas por que isso acontece? Não é porque as pessoas são ruins, é porque elas têm outra prioridade na mente delas, né? Para elas, o paradigma que predomina é o material, sendo que é justamente aquilo que é passageiro. Se não for destruído agora pelo coronavírus, um dia vai acabar, né? Mas mais para frente a Amélia vai comentar sobre isso. Continuando. Seus ensinos são os únicos capazes de sustentar o homem moderno combalido, que se fez vítima de si mesmo e se encontra vencido pela tecnologia avançada, que não logrou torná-lo mais feliz e nem mais tranquilo, apesar de alguns haver conseguido propor comodidades e conforto. E quando a gente lê isso, parece que ela escreveu isso ontem pra gente, né? É incrível a atualidade de todo esse conteúdo. E é exatamente isso. A gente é vítima de nós mesmos, né? Nossa sociedade é vítima de si mesma. Porque se nós tivéssemos outras prioridades, se a gente vivesse sob outro prisma, sobre outro paradigma, a gente não estaria no desespero que a gente está agora por não poder trabalhar ou por não poder sair de casa por alguns dias, né? 20 dias, um mês parado, um mês sem fazer o que você sempre faz, não deveria ser algo para te desesperar. Mas é justamente porque a gente vive essa vida que ela comenta aqui, né? E principalmente agora uma coisa que me deixa feliz é que a gente tem a tecnologia muitas vezes como uma ferramenta que a gente não sabe usar ainda, mas finalmente a gente está aprendendo para que ela serve, né? Como a Mari colocou, e eu tenho certeza que muitos de vocês chegaram a essas conclusões durante essa semana, que é graças a isso que a gente consegue estar unidos, estar mais perto, né? A uma ferramenta que muitas vezes a gente usou de uma forma tão equivocada, tão leviana. Até agora tudo bem, gente? Todo mundo na escuta? Pessoal? Sim! Tudo certo. Tá ótimo. Fica silencioso aqui, eu acho que alguma coisa deu errado, porque hoje a bruxa estava solta com o equipamento aqui. Sim. Não, o pessoal interagindo, né? Enfim, contribuindo aí a Lúcia, a Dani Ribas, né? Então, Ai, que pena que eu não posso ver também. Então tá bom, gente. Vão respondendo, pessoal. Eu vou continuar. Qualquer coisa vocês sinalizam aí. Então, Amélia conclui, chegando no final do capítulo, que Jesus foi a antítese do sonho hebreu da época, né? Que a gente já comentou várias vezes, que seria aquele rei dos reis que viria num cavalo, cavalgaria exércitos para subjugar o povo inimigo, que faria com que o povo hebreu se sobressaísse acima de todas as nações, né? E que Jesus ele veio com a sua simplicidade, uma palavra que eu percebi bastante nos dois textos da Amélia. Ele veio provar e veio mostrar, na verdade, que o caminho é outro, né? O caminho não é esse.
Mas se a gente for pensar, Jesus foi a antítese do sonho hebreu da época. Se a gente for pensar do sonho do homem moderno de hoje, a gente percebe muitas vezes que ele ainda é a antítese, né? Na sua busca pela simplicidade, na sua busca pelo que é essencial, e que nós, buscando muitas vezes aquilo que a gente não consegue alcançar nunca, porque sempre está no, né, quando eu chegar, quando acontecer alguma outra coisa. Deixa eu ver. Eu achei que minha câmera tivesse parado de funcionar. A gente sempre coloca as nossas aspirações para um futuro que nunca chega e cheia de coisas supérfluas mesmo, né? Não só materiais, mas de acontecimentos que a gente acha que são tão necessários e que na realidade não são, né? E numa época como agora, a gente mais do que nunca percebe aquilo que realmente importa, né? Então não mudou muita coisa. Jesus continua sendo a antítese do sonho do homem de hoje, do homem moderno, né? E continuando, seus sermões eram para todos os tempos. Suas ações não são sobrenaturais, mas operaram em conformidade com as leis. Sua visão profética, validada nos dias atuais, nos possibilitando prever o que virá em face daquilo que se está sucedendo. Ou seja, Jesus mais atual do que nunca, né? Ela comenta das duas naturezas de Jesus, aquela que é humana, que vive com os homens, que entende os nossos problemas, que participa das nossas dores, que chora junto com a gente, e aquela natureza divina, que se conecta com o Pai, que lhe possibilita, com um pensamento, com uma ação, com uma palavra, realizar todas aquelas coisas que a gente viu como milagres. E que, na verdade, essas duas naturezas estão em todos nós, né? A natureza da pessoa que está encarnada aqui na Terra, mas também do espírito que é imortal e que sabe disso, né? Essa parte de nós que já tem essa compreensão. Jesus exalta as pequenas coisas, adornando-as de poesia, e vive a grandeza do cosmo, que não pode desvelar aos que o seguem. Então, Jesus, com toda a sua bagagem de espírito perfeito, ele vem para o planeta Terra num momento, né, há 2000 anos atrás, num momento em que a sociedade ainda tinha muito mais instintos primitivos do que ela tem hoje, né? Se hoje as coisas são como são, imaginemos como era a época que ele veio aqui. E mesmo assim, mesmo tendo o universo ao seu dispor, ele podendo ir e vir, porque já era um espírito perfeito, ele escolhe a tarefa de encarnar entre nós, né? Que seria uma pequena coisa, né? Diante de tudo aquilo que ele poderia fazer. E aí a gente entende que para Jesus, tanto o que é pequeno quanto o que é grande tem a mesma relevância, tem a mesma importância. E que se a gente não trabalha naquilo que é pequeno, a gente não consegue alcançar aquilo que é grande, né? A nossa vida ela não acontece em saltos assim de, nossa, aconteceu um acontecimento muito extraordinário que mudou a minha vida. Não, são as pequenas mudanças que eu vou realizando todos os dias, através das pequenas coisas. Quando a gente enxerga e exalta a importância delas, que a gente vai caminhando para frente. Isso que nós nem temos o cosmo ao nosso dispor ainda, né? E por isso o evangelho é um caminho que leva àquele que se fez o caminho. É um caminho de prática, né? Não é apenas de estudo. E Amélia finaliza que não se repetirão os seus feitos conforme ele os realizou. Mas não significa que, assim, a gente pode encarar isso vendo como de um jeito pessimista, né? Nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas, sim, nunca vou conseguir fazer assim porque foi Jesus que fez, né? E tem a assinatura dele. Mas eu posso desenvolver a minha e eu posso seguir o seu caminho para eu também ter o meu legado de tesouros, né? Que eu vou deixar para mim mesmo em primeiro lugar e depois para aqueles com quem eu convivo. E agora vamos para o livro As Primícias do Reino, em As Boas Novas, e é um capítulo super interessante que a Amélia faz uma análise de como que foi toda essa caminhada que a humanidade fez e que todos os precursores de Jesus fizeram para que ele pudesse vir e pudesse colocar o seu evangelho entre nós da forma como foi feito.
Então, em primeiro lugar, analisando tudo do começo, a forma como Jesus nasce já diz muito de como vai ser a sua caminhada aqui na Terra, né? Nasce em uma família simples, numa manjedoura, aprende a profissão do seu pai e vive, né? Como a gente comentou no slide anterior, que ele tem as suas duas naturezas, ele vive a vida do homem, ele não vive recluso, não vive mostrando os seus poderes, entre aspas, né? Que a gente sabe que são as suas conquistas morais, ele vive de acordo com os costumes da época, né? Então, é aquele senso de humildade, porque se tinha alguém nessa época que poderia de fato exibir alguma coisa ou transformar as coisas, esse alguém foi Jesus, né? E ele transforma, mas se conformando a tudo aquilo que acontece, no sentido de que ele cabe dentro daquela situação que ele está vivendo, ele não se rebela contra aquilo, né? E o que houve antes de Jesus? A Amélia faz todo um percurso falando a respeito de todos aqueles que vieram antes, então ela vai falar do Hammurabi, que instituiu a lei de Talião, né, que foi a primeira lei que se tem notícia para regular as retaliações, porque antes a vingança era permitida assim sem medida, e aí vem a lei de Hammurabi para dizer, não, você vai ferir na medida em que você for ferido, nem a mais e nem a menos, né, mas na medida da igualdade, porque antes era aquela coisa mais brutal. Daí ela fala de Krishna, que introduz a imortalidade da alma e as vidas sucessivas. E ela vai falando de outras personalidades, e uma que me chama muito a atenção e que eu acho bem apropriado a gente falar a respeito nesse momento, é Abraão, né, que foi o fundador do monoteísmo dos hebreus, e foi aquele que, quando Deus pede para ele que sacrifique o seu filho mais amado, que é Isaac, ele não duvida, né? Ele sabe que ele precisa fazer aquilo, ele não questiona porque ele confia. E ele está disposto a sacrificar aquilo que é o mais precioso para ele, porque ele confia que Deus sabe o que é melhor, né? E é uma postura que, para nós, é muito bonito a gente enxergar isso nos dias atuais, porque o que Deus está pedindo que nós sacrifiquemos de nós, de mais precioso para a gente nesse momento. E também serve para a gente pensar que tesouro é esse que a gente carrega, aquilo que a gente protege com unhas e dentes e que a gente não quer abrir mão e que a gente não quer colocar no altar para fazer o sacrifício daquilo. Será que isso é realmente tão importante assim? Ou será que é algo que a gente está apegado por outros motivos, né? Aqui na passagem de Abraão, a gente vê que é o filho dele, então é aquilo que ele tem de mais precioso, né? E para nós agora tem sido exatamente esse momento de sacrificar algo no presente para que a gente consiga uma conquista muito, muito vultuosa em um momento próximo no futuro, né? Continuando, os direitos dos povos pertenciam aos dominadores e os homens não passavam de animal de carga, então novamente a gente percebe que pouca coisa mudou, né? Porque grande parte da sociedade ainda vive nessa base, né? De trabalhar sob o domínio de outros ou de uma ideia específica, né? Como a de conseguir um cargo ou como a de acumular bens, enfim. A maioria de nós está imerso dentro de um piloto automático e aí a gente se transforma nesse animal de carga que não tem a racionalidade de pensar por que faz as coisas que faz, por que gosta das coisas que gosta, por que leva a vida da forma como leva, né? Se a gente já tem a doutrina espírita que nos esclarece em tantos pontos que a gente diz acreditar, que a gente diz querer vivenciar ou até mesmo vivenciar, por que algumas coisas têm nos abalado tanto, né? Isso não é para que a gente se flagele mais, mas é para que a gente reflita e perceba qual é a verdade que está por trás do nosso, que ela, nesses momentos como a gente está. E é uma oportunidade sem igual para a gente poder observar e poder acolher todas as nossas fragilidades. Então, a Amélia vai colocando, ela faz essa linha do tempo de todo mundo que foi precursor de Jesus, né? E ela também fala os precursores bons, e ela fala daqueles precursores que foram dominadores, que foram acumuladores,
que subjugaram outras nações, né, como os imperadores. Ela cita Alexandre Magno, entre outras personalidades, e a conclusão que ela chega é que tudo passa. A grande esfinge tudo devora, né? A esfinge é aquela cultura, ela é aquela figura da mitologia grega, aquele ser que passa uma charada e que diz, né, decifra-me ou te devoro. E que se a gente não entende a charada da esfinge, a gente vai ser devorado por ela, né? Assim acontece na nossa vida. Se a gente não entende qual é a charada da nossa vida, qual é o propósito existencial da gente estar aqui encarnado, o que eu faço de relevante no ambiente onde eu estou inserido, a gente acaba sendo devorado pelo tempo, pelo mundo, por tudo aquilo que é externo a nós. Se a gente não tem essa charada decifrada dentro, né? Achei uma figura fantástica. Então, a Amélia diz que tronos, conquistas, civilizações douradas, tudo isso foi vencido pelo tempo, mas aquilo que é de verdade ficou, que são os ensinamentos do Cristo, né? Então, a gente chega a essa conclusão de que quem não vence o mundo, quem não decifra a sua charada interna, vai ser vencido pelo tempo, vai ter carregado tudo aquilo a que se apega, né? Posições, cargos, enfim, tem outras coisas que a gente também é apegado e nem se dá conta que elas também são passageiras. Elas também não pertencem a nós, né? Num nível mais abstrato de pensamento e de reflexão, nem a nossa personalidade ela é eterna, né? Ela é construída por todos os elementos que a gente dispõe na encarnação em que a gente está vivendo agora. Mas numa encarnação seguinte, a gente vai desenvolver outra personalidade, outros elementos com os quais a gente vai se manifestar no mundo de acordo com aquilo que nos for dado numa próxima encarnação. Então, nem isso a gente carrega, né? Nem o nome, nem personalidade, só os tesouros que são de verdade. Tudo certo aí, gente? Me respondam. Sim. Tá esse silêncio aqui no meu fone, eu fico preocupada. Vou continuar, então, a gente está chegando no final do nosso estudo. Então, com tudo isso, a Amélia chega à conclusão de que a gente muitas vezes tem uma forma muito espalhafatosa de estar na vida, né? Achar que é com grandes conquistas, que é com grandes coisas que a gente vai conseguir os objetivos que a gente deseja, e esses objetivos também muitas vezes são megalomaníacos, mas ela diz que Jesus chega silencioso, pulcro, e ele fica. Ele permanece, né, até hoje, porque ele viveu de acordo com aquilo que ele pregou, né? Ele deixou o seu exemplo. O legado que Jesus deixa para a gente são as suas ações, são as suas palavras, tudo. Se a gente pegar Jesus num geral, né? Tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele pensou, a forma como ele amparou, a forma como ele corrigiu, tudo isso para nós é um manual seguro de como decifrar essa grande esfinge para ela não nos devorar. É na simplicidade que está a nossa chave, né? Ela não está nas grandes coisas. E essa forma de domínio, entre aspas, né? Coloquei entre aspas, de Jesus, porque fala justamente daquilo que a Stephanie salientou no começo do estudo, né? Que então, assim, ele não vai matar, não vai subjugar ninguém, ele vai amparar o próximo, ele vai acolher as dores do próximo, né? E que é ao que a gente está sendo convidado nesse momento, né? A gente conseguir estender a mão para a gente pode estar meio caído pela metade no mar do caos ali, né? Quando Jesus nos convida para andar em cima das águas com ele. A gente pode estar pela metade ali, mas a gente ainda consegue estender a mão para ajudar um amigo, a gente consegue enxugar uma lágrima, a gente consegue acalmar alguém, amparar alguém, principalmente nós que temos toda essa bagagem que a gente tem, que o Espiritismo nos dá como grande tesouro dessa nossa existência, né? Eu tenho certeza que não tem um de vocês que está aqui com a gente hoje que não tenha tido a sua vida profundamente transformada pela doutrina, em qualquer aspecto que seja, né? Eu tenho convicção disso, né? Pelo que a gente conversa com vocês e convive com vocês, a gente sabe. E é exatamente esse é o convite nosso agora. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e fiquei bem brava com ela. Falei, nossa,
ela foi muito sem noção comigo e tal. E aí depois eu conversei com ela, tal, assim, coloquei o meu ponto de vista, mas eu coloquei o meu ponto de vista como quem diz assim, eu tô certa e você tá errada. E depois que aquilo passou, assim, eu fiquei me sentindo super mal. Assim, falei, gente, por que eu tô me sentindo mal se eu tô certa? Aí depois eu percebi que o meu papel agora não é ficar brigando se eu tô certa, se eu tô errada, se eu não tenho que acrescentar para aquela pessoa, que eu pelo menos fique quieta, para não piorar o meu estado íntimo, né? Esse meu mar interno, para não ficar caindo no mar do caos. E já foi algo que me desestabilizou ontem, né? Então, o nosso papel agora é a gente amparar, não é a gente ficar buscando eu discutindo com os familiares, porque eu acho que fulano está certo, eu acho que o posicionamento de ciclano é que está certo. Esse não é o nosso papel agora. O nosso papel agora é exatamente esse, de fazer o amparo das pessoas e gerar uma psicosfera salutar, porque a gente tem essa responsabilidade, porque a gente recebeu esse tesouro. E assim, quase no final dos nossos slides, Amélia disse que Jesus trocou os esplendores da Via Láctea pelas madrugadas rubras do Lago Piscoso. Né? Então, ele trocou tudo aquilo que ele poderia ter e poderia fazer em lugares muito mais agradáveis do que a Palestina de 2000 anos atrás. Ele trocou tudo isso pelo Lago de Genezaré, pelo seu testemunho, por todo o trabalho que ele veio fazer junto de nós aqui, né? E aí a gente para pensar e a gente percebe que a nossa subida ao Pai, que ela não para e não é opcional a gente avançar ou não, ela vai acontecer em meio ao nosso próprio holocausto, ou seja, aos nossos sacrifícios e ao nosso encarceramento, né? Jesus teve o seu perispírito trabalhado por um grande tempo, agora eu não me lembro quanto, né? Mas a gente tem essa informação na literatura espírita de que ele trabalhou seu perispírito por bastante tempo para se adequar à atmosfera do planeta terrestre e poder reencarnar aqui. Então ele se enclausurou, se condensou para conseguir fazer isso. Ele se enclausurou num corpo material como o nosso, que como a gente viu lá no comecinho, os espíritos da classe dele já não precisam mais. E tudo passa pelo encarceramento, né? Que é o que a gente está vivendo agora. A gente também está encarcerado sem perceber. Não precisa de quarentena para a gente estar preso, né? A gente está preso às nossas ideias, aos nossos paradigmas que nos puxam para baixo. A gente está preso na vestimenta carnal, que já dificulta tanta coisa na nossa vida, né? Ela já impõe tanta coisa para a gente. Se o corpo não está bem, o espírito não vai conseguir estar muito bem naquele dia também, porque é dependente do corpo, né? Então, essa é a verdadeira prisão. A verdadeira prisão não é o que a gente está vivendo agora. E nesse momento é o momento que a gente pode se libertar de todos esses conceitos. E foi impossível não lembrar do exemplo de Bezerra de Menezes, né? Quando ele desencarna e é perguntado para ele aonde ele gostaria de ir, onde ele gostaria de reencarnar, porque com as conquistas que ele tem, né? Que ele tinha e que agora ele tem muito mais, ele já teria condições de se desligar da atmosfera do planeta terrestre, porque já não condiz mais com quem ele é. Mas ele fala que ele quer ficar, né? Enquanto tiver uma alma sofredora derramando uma lágrima na pátria do cruzeiro, é aqui que ele quer estar. Então, esse é o exemplo do subir ao Pai, né? A gente fazendo sacrifício. Eu poderia estar num lugar muito melhor, mas eu escolho, por amor ao meu irmão, né? Por amor à minha tarefa, eu escolho estar no lugar onde eu estou agora. Amélia continua dizendo que as suas boas novas são orquestradas pela musicalidade espontânea da natureza no cenário das primaveras e dos verões, entre aldeias e o lago, no coração exuberante da terra em crescimento. A gente que estudou Amélia no passado, e tem gente que está aqui que estudou há mais tempo também, não só no ano passado, mas em anos anteriores, a gente vê o quanto ela evoca essas imagens da natureza, né? E é impossível não pensar no quanto Jesus ele está na natureza, ele vive na natureza, mas ele não interfere na natureza de uma forma agressiva, né? E a gente está vendo tanta coisa acontecendo agora com
o recuo do homem, o recuo da ação do homem na natureza, e a gente está vendo que a natureza vai se recuperando aos poucos, né? Sem a nossa ação direta ali. E que quando a gente retornar do nosso casulo, que a gente possa sair borboletas e não lagartas de novo, que saem comendo e saem destruindo tudo por aí. Porque a gente percebe que a gente tem muito a aprender ainda com a forma como lidar com o planeta que a gente vive, né? E o grande exemplo é Jesus, sempre orquestrado pela musicalidade espontânea da natureza, ou seja, sempre em harmonia com o seu ambiente. E que agora a gente vai começar a entender como realmente conseguir viver de acordo com isso, né? Assim ele é traído, magoado, encarcerado, vencido numa cruz, e ele elege uma tranquila e luminosa manhã para ressurgir, buscando uma antiga obsidiada para dizer-lhe que a vida não cessa e que o reino de Deus está dentro do coração, reafirmando insofismável ficar conosco todos os dias até o fim do mundo, retornando assim ao Pai, onde nos espera, vencidas as réfregas libertadoras que da ascese em que hoje nos empenhamos com sofreguidão. Então, a vida não cessa e o reino de Deus está dentro do coração, né? É onde a gente precisa realmente construir tudo isso, a gente precisa acumular os nossos tesouros, é tudo dentro, né? E dentro da nossa casa também, com a nossa família, como vocês bem colocaram, colocando os nossos estudos em dia, colocando a nossa saúde mental em dia, estando com os amigos do SEIC, tudo isso é a construção dos nossos tesouros, do nosso reino de dentro, né? Porque não adianta a gente ter um lá fora bonito, paradisíaco, e eu comentei isso com a Carol hoje, não adianta lá fora tá tudo bem, tá tudo certo, a vida continua aparentemente normal, como sempre esteve, se dentro de nós a gente vive num inferno interior, né? Assim como também se lá fora tiver um inferno, mas dentro de mim eu estiver cultivando a paisagem da paz, o meu olhar vai ser diferente. Eu não vou estar no meio do mar revolto, né? Eu vou estar acima dele. Essa imagem do mar assim ficou martelando bastante na minha cabeça nesses dias. Então, relembrando o que é proposto para nós com o Evangelho, é a profunda modificação dos costumes, do caráter, dos hábitos, assim como nas crenças. Revelação que não se circunscreve a um povo e nem a uma casta, pois atinge simultaneamente pelo coração todas as nacionalidades e cultos. Lembrando que todo mundo começou a ter ao mesmo tempo essas manifestações dos espíritos, né? Quando da época da codificação espírita. Vivemos, então, essa profunda modificação como quem já assimilou a revelação. Quando eu fiz essa pergunta no estudo que foi dado dia 3 de março, assim, a resposta é, acho que não e tal. Mas agora eu já acho que estamos começando a entrar nessa profunda modificação, compreendendo o que de fato é importante para a gente, né? Então, que bom que hoje, assim, 20 dias depois, a gente consegue ter outra resposta para essa pergunta, porque tudo mudou nesses dias, né? É incrível. Mas esse estudo que a gente viu, esse conteúdo, faz só 20 dias, e parece que já faz uns 3 meses atrás, pelo tanto de coisa que a gente passou desde então, né? Então, qual é a necessidade do Espiritismo? Homens falharam em interpretar as Escrituras Sagradas, e Jesus nos diz: enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos-las explicará todas, né? Então, se ele vai restabelecer, porque muito disso foi perdido ao longo do tempo, ao longo da nossa própria invigilância, né? Quando a gente coloca outros interesses na frente, a gente dá outras justificativas. E a mensagem que fica é exatamente essa, que a gente está caminhando para essa profunda modificação, então que a gente não tenha medo. Porque enquanto espíritas, enquanto pessoas que creem em Jesus e querem estar andando com ele em cima das águas, a gente precisa ansiar por essa profunda modificação e não ter medo dela. Claro que ninguém esperava por um coronavírus, mas, né, vamos colocar no altar do sacrifício aquilo que a gente está apegado hoje, né?
que é o que Deus pede para que a gente se desfaça, para que a gente consiga caminhar mais longe e para que a gente saia desse casulo transformados. É esse o nosso estudo hoje, gente. Eu espero que tenha sido boa a transmissão. Tá todo mundo aí? Tudo certo, pessoal? Gente, ativa o microfone, certo. eu fico muito sozinha. Acho que você não estava vendo os comentários, né, Aline? Mas o pessoal interagiu bastante ali. Nossa, foi bem legal. Que legal, gente. Reflexões profundas. Pessoal gostando da esfinge, da borboleta. Nossa, a esfinge, eu fiquei uma meia hora viajando nessa imagem, na hora que eu li essa parte do texto. Também adorei. Legal. Gente, então, é isso. Que bom que todos vocês estão com a gente. Nossa, para mim, assim, é um bálsamo mesmo, é uma alegria ver que vocês participaram, ver que deu certo esse formato, né? Apesar da nossa inexperiência, a gente está aqui com muita boa vontade para a gente permanecer unidos nesse período e para que a gente saia bem mais unidos disso do que quando toda essa quarentena começou. Pessoal, gostaria de contribuir com mais alguma coisa? Felipe, Ângelo, Carla, Daniel. Nada a declarar. O Ângelo, sim. Deixa eu... Bom, primeiro parabenizar aí de público, né, o esforço da Aline, né, conseguiu fazer essa pesquisa aí, essa tecnologia toda. Eu fiquei quieto para não atrapalhar, né? Felipe ajudando. Então, realmente foi muito legal e parabéns aí, Aline, por ter viabilizado não só seu estudo, né, mas o nosso contato, né, pelas próximas semanas, a partir de uma plataforma super simples, YouTube, enfim, quem tenha um celular, quem tenha uma conexão já consegue manter, né, esse grupo unido e fazendo essas trocas todas. Um esclarecimento, né, também, aí já falando algumas questões mais administrativas, né, um esclarecimento, né, a gente discutiu uma orientação da casa, né, que pediu para dar uma pausa nos estudos e a gente ficar mais ligado, né, nas atividades da comunidade do SEIC, né? E numa discussão interna, né, teve uma reflexão, poxa, no seguinte sentido, né? O nosso tema é o quê? Jesus em ação, é Evangelho de Marcos. Então, o nosso desafio, não só nós como coordenadores, mas todos os participantes, é exatamente fazer essa vinculação com a atualidade do Evangelho. A gente precisa ser capaz de demonstrar hoje, agora, como está o Evangelho nas nossas vidas. E esse é o tema. Né? A Palestina não era tão diferente assim, na cabeça dos homens, né, do que a gente vive hoje. Por que apareceu o Evangelho de Marcos? O chamado dos apóstolos. Arrependei-vos, né, que é o chamado do João Batista, né, para o batismo, da renovação. Enfim, todos os próximos estudos a gente consegue botar um pé na atualidade. Esse é o desafio. E aí a gente decidiu, enfim, continuar, né? Tem também alguns participantes aí de fora, né? A Aline registrou a Carol, o Gustavo, meu filho, também participou de um pedaço lá em Porto Alegre. A Visa e o Lucas não apareceram dessa vez, né? Mas eles não estão tendo a oportunidade de participar presentemente. Mas, enfim, o YouTube nos permite isso, né? Que a gente estenda, né, aqueles mais necessitados aí. A Janisley também, um registro, a Janisley pediu também a alguém, né, para participar, esqueci o nome, enfim, tudo o Herculano. isso. O Ótimo, Leandro obrigado. Herculano. Obrigado pelo registro. Enfim, agradecemos aí a presença, a disponibilidade de vocês, né?
Mandem retorno, por favor, no grupo, lá no e-mail, né, para a gente ver onde que a gente pode aperfeiçoar. O povo aí, os mais universitários, né, ligado aí nessa área de comunicação, né, especialmente ajuda a gente aí a tornar mais interessante essa experiência, né, especial, né, a Stephanie, a Viviane, né, que tiveram aí com a gente, né, e outras pessoas sintam-se à vontade para a gente melhorar a nossa experiência, né. E da nossa parte é isso, né? E, inclusive a avaliação da plataforma, da maneira de interagir, enfim, tudo isso é rico, né, para a gente aperfeiçoar a nossa experiência. Beleza? Da minha parte, muito obrigado a todos. Né? Abro aí para o Felipe, para a Carla e para a Aline, né? Caso queiram. Eu queria dar um recado só. Semana passada, no meu estudo, como teve a participação só de 10 pessoas pela alimentação da ferramenta, nessa sexta-feira, uma casa espírita me convidou para fazer uma palestra pelo YouTube, né? E 85% do que nós estudamos semana passada eu vou falar nessa palestra. Então, aqueles que perderam e que quiserem estudar um pouquinho sobre Deus, Espírito, Matéria, e eu vou abordar sobre a imortalidade da aula, sexta-feira vai ter uma live na Casa Espírita Missionários da Luz, mas vai ficar compartilhado aí nas redes sociais. Aí ninguém perde muito do que foi falado semana passada, né? No mais, parabéns, Aline, show. Adoramos. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Carla. Obrigado a todos que assistiram. Foi muito 10. Obrigado mesmo. E as referências aí dos comentários estão animadas aí. Tá vendo agora aí, Aline? Estou vendo. Depois eu vou voltar aqui, senão eu vou me perder. Sim. Depois Mas legal. Eu vou ler quando a live acabar. Beleza. Ai, gente, só tenho a agradecer, viu, Aline? Foi ótimo. Adorei a imagem. Você já tinha me falado dessa imagem no primeiro dia. Eu também lembrei esses dias bem dessa imagem. Achei que foi bem providencial. Foi ótimo. Para nós é um acalento, assim, né? De poder estar próximo nesse momento e tanta gente aí junto participando. Obrigadão, foi ótimo. Obrigada, gente. Eu que agradeço por vocês terem topado, né? É um formato diferente. A gente estava na dúvida se vocês se sentiriam à vontade para se expressar aqui, mas nossa, foi muito legal, muito surpreendente. Depois eu vou voltar aqui nos comentários para ver o que vocês disseram. E lembrando que a intenção da live não é que ela fique gravada por enquanto, né? Porque ela está sendo transmitida no Facebook e a intenção é que a gente consiga gravar esse material, mas dentro do nosso grupo no Facebook, de repente, né? Se a gente for deixar disponível para depois, vai ser só no grupo. Então, enquanto a gente estiver fazendo a transmissão no YouTube, a gente não vai deixar salvo para depois, né? Então, quando vocês puderem acompanhar durante a transmissão, é muito melhor, que todo mundo está sintonizado, vocês conseguem interagir, a gente consegue responder e fica muito mais legal, como se de fato a gente estivesse no SEIC, né? Mas cada um na sua casa. Então, eu acho que é isso, né? Podemos encerrar a nossa transmissão. Pessoal, se vocês puderem não sair da tela, Ângelo, Felipe e Carla, para a gente conversar depois e trocar uma ideia. Vocês fiquem aí, só vou finalizar aqui a transmissão do YouTube, tá? Então, gente, muito obrigada, nossa, fiquei muito feliz, realizada hoje, foi um presente de Deus mesmo no meio de toda essa tormenta, ter estado com vocês hoje, vocês terem participado, vocês terem topado essa plataforma diferente, nossa, deixa a gente muito feliz. E a gente não sabe por quanto tempo isso vai durar, né? Mas a gente pode, a nossa intenção é cada vez melhorar e cada vez desenvolver mais para que a gente possa estar juntos de verdade, tá bom? Então, é isso, me despeço de vocês com um abraço bem grande, de longe, né? Em breve, se Deus quiser, vai ser presencial. Vou abrir para vocês, querem dar tchau pro pessoal?
Vou encerrar. E as notícias a gente coloca no grupo do Facebook. Estejam atentos ali, porque tudo que for novidade a gente vai colocando lá. Um abração e boa noite.